Volkswagen significa carro do povo. E a Volkswagen do Brasil, ao completar 70 anos de existência com suas plantas industriais aqui no Brasil, acabou de lançar recentemente um comercial extremamente significativo, para bem ou para mal, que tentou aí representar esses 70 anos através ali da ideia da antiga Kombi com a nova Kombi. Mas, para além disso, é só imaginar que hoje em dia, com os carros que a Volkswagen produz, que no passado eram chamados de carros populares, o que nós temos hoje não é nada popular. Podemos afirmar com a máxima segurança de que esses carros de populares não têm nada, sobretudo nos preços bem acima da capacidade de compra do trabalhador médio brasileiro. E é isso que nós vamos explorar nesse vídeo, logo após a vinheta. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer aqui que aquele comercial dos 70 anos, com inteligência artificial, com a imagem da Elis Regina, com a música do Belchior, bom, não vai ser isso que eu vou tratar exatamente aqui, né? Eu vou falar da produção em si, dos carros, dos preços, ou seja, dessas metamorfoses que nós verificamos aí na indústria automobilística e, obviamente, pegando aí a Volkswagen aí como um exemplo, né? Mas isso serve para as demais também. Lembre-se que recentemente a própria Ford fechou a sua produção aqui no Brasil e meses depois ela passa a importar o utilitário, né? A caminhonete maior do mundo da própria Ford, né? Então vejam vocês que essas grandes companhias, né? Esses oligopólios automobilísticos, eles vão adaptando os seus interesses aí, né? Eles têm plantas produtivas espalhadas pelo mundo e, obviamente, vão ver aí quais são as mais rentáveis e vão fechar quando achar que é necessário, né? No caso da Volkswagen, o que vai acontecer? Você vai tendo aí as metamorfoses nas linhas produtivas, né? Ou seja, você tem a linha de produção dos clássicos lá, do Fusca, que foi aí, antes mesmo da fábrica se instalar, né? Você já tinha aqui, desde 1938, né? Você encontra o Fusca, que por sinal é o carro do povo, né? Essa criação do Hitler, né? Então, depois, quando você tem no Brasil aqui a introdução da indústria Volkswagen, né? Você já tem a produção do Fusca, que vai durar até 1986, quando, naquele momento, quando acabou a produção do Fusca, o preço de um Fusca em dólares correspondia a US$ 3.000. Claro que o salário médio do brasileiro, né, o salário mínimo, vamos por aqui, o salário mínimo era US$ 60, equivalente a US$ 60. Ou seja, era necessário 50 salários mínimos para você comprar um Fusca. Bom, se você considerar hoje que o carro mais barato aí brasileiro gira em torno de R$ 68.000, aí, e o salário mínimo hoje, vamos arredondar aí, não chega a isso, mas vamos arredondar para US$ 250, você precisa de 272 salários mínimos para comprar. Isso mostra que, conforme as empresas automobilísticas foram se reestruturando, claro que a sua taxa de lucro foi muito maior e vem sendo maior. Ou seja, não interessa agora você produzir aos moldes lá dos anos 60, aos anos 70, né, e até os anos 80. Não. Ou seja, se uma Volkswagen chegou a ter 43 mil funcionários, portanto, se você pegar ao longo dos anos quantas pessoas não circundaram, trabalharam na Volks e nas demais montadoras, fábricas de autopeças. Então, aqui, sobretudo, onde eu moro, né, o ABC Paulista, você via
ao longo do dia, muito trânsito de ônibus de linha levando os trabalhadores, né? Seja no começo da tarde, esses ônibus indo para as fábricas buscar os trabalhadores, como lá pelas 3h30, 4 horas, aquele trânsito levando, né? Aqueles vários ônibus fretados levando os trabalhadores, porque era muita gente e também acabou sendo uma conquista dos trabalhadores esse transporte praticamente gratuito, né? Pagava-se uma taxa muito simbólica. Ou seja, quem é que hoje você tem aí, que trabalhador hoje tem aí o transporte fretado praticamente de graça, né? Ou subsidiado com preço muito baixo. Isso não existe mais, portanto, é algo que já se foi. Lembre-se que, falando aí dos carros da Volkswagen, né? Peguem lá a Kombi que durou 56 anos no Brasil, é essa que está no comercial agora, né? E nada a ver, totalmente fora da realidade, essa nova Kombi, né? O preço dela é exorbitante, né? É impraticável, ou seja, nada a ver com o trabalhador, nada a ver com aquele pessoal que no Brasil que tinha Kombi, que era feirante, comerciante, cara que fazia bico com transporte, gente que fazia lotação, levando as pessoas para o estádio de futebol ou para shows, mesmo porque o transporte público do Brasil sempre foi muito precário e a uberização, né? O Uber e similares são coisas mais recentes. Então a Kombi sempre teve esse tipo de transporte para as bandas de rock popular, né? Essas bandas de fundo de garagem, né? Que também rodavam o interior, rodavam o Brasil afora. Então a Kombi teve esse papel, por isso essa afetividade com a Kombi, né? E acabou sendo escolhida para ser feito o próprio comercial. Mas o preço dela é uma coisa, atualmente, quando ela voltar, vai ser impraticável. Tanto é que vai ser por assinatura, né? A compra vai ser por assinatura. E a Kombi elétrica, então, aí o preço supera os 300 mil reais. Bem, outro carro, o Fox que teve aí 18 anos de existência, né? Acabou agora em 2021, foram produzidos 1.800.000 Fox ao longo do período, dos quais 500 mil foram exportados para a América Latina e para a Europa. Então, o Fox, né, é sempre a alegação de que já não me interessa mais esse tipo de produção para a empresa. Por quê? Ela é capaz de, com essas linhas flexíveis que você tem hoje, né? Porque na época do Fusca, da Brasília, da Kombi, essas linhas de montagem não eram flexíveis, eram feitas para durar décadas, né? Agora não. Agora as linhas são flexíveis, você lança um automóvel, dali a pouco, dali a alguns poucos anos, você tira ele do mercado, lança um outro um pouco mais parecido, né? Então essa é a diferença daquela antiga linha de automóveis mais quadrados, né? Para essa mais arredondada, né? Tanto é que é até difícil decorar os nomes desses carros, eles são muito parecidos uns com os outros, né? Entram, às vezes não ficam nem 10 anos, né? Então, o Fox foi aí uma das exceções, porque ainda veio nesse momento de transição, né? Tanto ele quanto o Gol, né? O Gol ainda é anterior, né? Então, o Fox ficou 18 anos aí no mercado, e o Gol ficou 42 anos no mercado, né? Foram produzidos 8 milhões de unidades. E o Fox, veja, só para vocês entenderem essa ideia de produção flexível, né? No lugar do Fox, entrou um outro carro chamado T-Cross ou T-Cross, né? É interessante que esses carros são, digamos, tão flexíveis no sentido de descartáveis ao longo do tempo, essa linha de produção, que
quando você ouve falar T-Cross ou T-Cross, nem parece ser um nome de um carro, né? Parece ser um modelo. Assim como a própria Volks teve o tal do Up, aquele carro, não pode nem, de novo, não pode nem falar popular, porque popular deixou de ser há muito tempo, que nem eu falei. Quando o Fusca saiu de produção, ele tinha um preço, né, de 3 mil, correspondente a US$ 3.000. Hoje não mais. Então veja, sai o Fox e no lugar dele aí, agora você tem como carro mais popular. Saiu o Fox da linha de produção. E o carro mais barato da Volkswagen, veja, não estou falando carro popular, que carro popular não existe mais, né? Nesse sentido, o que você tem é o mais barato da empresa, né? E o mais barato da empresa agora é o Polo Track, né? Que ele, preço dele aí está acima de R$ 75.000. Ou seja, algo em torno aí, girando em torno de US$ 15.000. E vejam vocês, a linha do chamado T-Cross, que ocupou as linhas de montagem do Fox, o preço de um T-Cross ali em 2021 era R$ 108.000. Ora, e se você olhar um T-Cross zero hoje, acima de R$ 170.000. Então aí fica muito claro o porquê essas empresas automobilísticas vivem trocando, né, vivem renovando aí seus automóveis, né, à medida que vai, digamos, tornando-se inclusive mais obsoleto a tecnologia deles, né, o custo na produção flexível é muito menor, né? Ou seja, porque conforme o próprio nome diz, é mais flexível, você pode fazer adaptações das novas tecnologias muito mais rápida, né? Claro que, por exemplo, quando a Kombi saiu de linha, porque a última foi produzida em 2013, qual foi a alegação? É porque a partir dali, a partir de 1º de janeiro de 2014, seria obrigatório nos carros novos o airbag e também o freio ABS. Claro que poderia colocar isso no carro, com certeza, mas não tinha interesse, né? Afinal de contas, as vans de importação já estavam aí, já tinham adentrado o mercado brasileiro e as vans eram maiores, mais confortáveis que a própria Kombi. Então, tirou ela de linha, tirou ela da produção e deixou para trás. E está voltando a uma coisa agora que, quando você olha, tem nada a ver com a Kombi, é só o nome. Assim como o Passat, quando voltou, não tinha nada a ver com o antigo Passat. Assim como o Voyage, quando voltou, também não tinha nada a ver com o antigo Voyage. Ou seja, você só aproveita o nome, mas o carro é exatamente outro, né? Então, portanto, gente, quando o comercial ali utiliza a música do Belchior, que inclusive era um cara contra a ditadura, né? A Elis Regina também, né? Ambos ali que, digamos, não tinham nada a ver com a ditadura, e a Volkswagen, que foi um ariete, né? Uma peça importante da própria ditadura, conforme os próprios relatos de pesquisa, né? Admitidos recentemente, né? Agora, por isso que também causou essa polêmica, esse comercial, né? Usar figuras aí que não tem nada a ver com o passado tenebroso da própria empresa, né? Mas, no caso da Elis Regina, né? A própria filha autorizou, né? Então, o que vai se fazer nesse sentido, né? Mas a utilização da própria música, né? Que, na verdade, nesse sentido, não tem nada a ver, ou seja, não temos nada a ver com os nossos pais. Os nossos pais, por exemplo, os meus pais viveram uma realidade na qual você tinha uma indústria no Brasil, no mundo urbano,
tinha ali a presença, né, do Fordismo, e depois do Toyotismo, muita gente empregada nas indústrias, não só automobilísticas, metalúrgicas, químicas, petroleiras. Você tinha muito mais servidores públicos nas empresas estatais e, claro, isso fazia com que a possibilidade de você comprar o carro, né, o tal do carro popular, fosse maior do que agora. Ou seja, hoje você tem menos pessoas, você tem menos servidores públicos em termos proporcionais, você tem menos trabalhadores na indústria, ou seja, você tem muita uberização aí, coisas similares, com gente que não tem salário fixo. Então, tudo isso dificulta a compra de um carro, né? Então, não tem nada a ver, não é como os nossos pais. Nesse sentido, portanto, o comercial está errado. Mas é assim, fez sucesso, né? Pegou pela sensibilidade, afinal de contas, né? Quer queira, quer não queira, né? Fusca, Brasília, Kombi, né? Que eram carros aí que quem não podia comprar 0 quilômetro, passado alguns anos comprava o popular, nem que seja prestações na loja, né? Portanto, teve um acesso muito maior do que vem a ser agora, ok? Bom, quero lembrar a vocês que quando a Ford foi fechada, eu também fiz um vídeo, né? Fica aí para vocês observarem. Dê o joinha, se gostou do vídeo, compartilhe aí com as pessoas aí nas suas redes sociais, WhatsApp e outros, ok? Até a próxima.